Preocupantes. Nós estamos com um nível de criminalidade mais alto dos últimos 10 anos. Estamos a falar de 371.995 participações de crime em 2023. Fazendo as contas, são mais de 1000 participações de crime por dia em Portugal. É um aumento de 8,2%. Destes crimes, a criminalidade violenta desperta aqui a atenção, porque estamos a falar de 14.022 participações, uma subida de 5,6%. Esta criminalidade violenta enquadra uma série de crimes. Por exemplo, rapto, sequestro e tomada de reféns. Caríssimos amigos, bem-vindos ao nosso canal. Portugal enfrenta uma escalada sem precedentes de ações criminosas, com um aumento alarmante de mais de 8% na criminalidade geral em 2023. Este aumento traduz-se em 371.995 crimes registados, o maior número numa década. Apesar dessa realidade, o diretor nacional da PJ, Luís Neves, tenta minimizar os factos ao afirmar que a insegurança é apenas uma percepção gerada por desinformação. Mas quem realmente está a espalhar desinformação? Este vídeo analisa profundamente as declarações e as suas consequências, expondo uma narrativa distorcida que beneficia poucos enquanto prejudica muitos. Os dados são claros e incontestáveis. Mais de 1000 crimes são registados diariamente em Portugal. Desses, os crimes violentos cresceram 5,6%, com destaque para raptos, sequestros e extorsões, muitas vezes praticados por redes organizadas com ligações internacionais. Extorsão e coação sobre funcionários públicos também tiveram um aumento significativo, apontando para a presença de grupos criminosos que operam impunemente. Estes não são apenas casos isolados, são sintomas de um problema sistémico que a direção da PJ insiste em ignorar. Outro ponto crítico é a delinquência juvenil, que registrou um aumento de 8,7%, acumulando um crescimento de quase 20% nos últimos 2 anos. Este aumento coincide com a chegada de jovens imigrantes desamparados, que sem qualquer estrutura de apoio ou integração eficaz, acabam por ser atraídos para o mundo do crime. A imigração desordenada também contribui para o aumento expressivo de 298% no auxílio à imigração ilegal e de 68% no tráfico de pessoas. Esses números são um reflexo direto de uma política migratória irresponsável, que coloca em risco tanto os imigrantes quanto os cidadãos portugueses. Enquanto isso, a corrupção política também dispara, com crimes de prevaricação a crescerem 138%. Estes crimes são frequentemente associados a titulares de cargos públicos, que parecem mais interessados em enriquecer à custa do povo do que em garantir a segurança e o bem-estar da população. O silêncio sobre esta realidade é ensurdecedor e demonstra a hipocrisia das elites que controlam o discurso público. Luís, conta-nos tudo aquilo que sabes. Os números são preocupantes ou não? Em alguns segmentos, bom dia Diana, em alguns segmentos podem ser considerados 305 ocorrências, mais 22% do que no ano passado. A resistência e coação sobre funcionário, um aumento de 13,2%. Neste crime de resistência e coação sobre funcionário enquadram-se, por exemplo, as agressões a elementos de forças da segurança. O crime de extorsão, um aumento de 25,8%. Estamos a falar de 1488 ocorrências. Se olharmos, por exemplo, para este crime de extorsão, podemos enquadrar alguns crimes cometidos, por exemplo, por máfias ou grupos parecidos que acabam por cobrar pela proteção de comerciantes, por exemplo, designadamente muitos deles vindos até do exterior, ou seja, cobram para não agredirem, para não fazerem mal a estas pessoas. Há menos homicídios, olhando para o reverso da moeda, houve 90 homicídios em Portugal, tinha havido 97 no ano anterior, há menos roubos a residências, mas, por exemplo, se olharmos para a criminalidade grupal e para a delinquência juvenil, há um aumento muito significativo, um aumento de 14,6% da criminalidade grupal, já no ano passado tinha subido quase 20%, portanto é um aumento muito significativo nos últimos 2 anos, e delinquência juvenil um aumento de 8,7%. Isto para não falar já dos inquéritos tutelares educativos, são 8.494 inquéritos tutelares educativos abertos em Portugal no ano passado, que enquadram jovens com menos de 16 anos, que não podem, por exemplo, ser presos, mas que cometem delitos. Violência doméstica, 30.461 participações, são mais de 83 participações por dia em Portugal. Tráfico de pessoas aumentou 68%. Auxílio à imigração ilegal aumentou 298%.
A criminalidade económico-financeira também aumentou. Estamos a falar de crimes de corrupção, por exemplo. Prevaricação de titular de cargo político, mais 138%. Ora, corrupção ativa no setor privado, mais 60%. Estes crimes, estamos a falar de inquéritos abertos, aumentaram, porque há muitos crimes que tipificam esta criminalidade económica ou financeira, aumentaram de uma maneira geral 28%. Houve também mais apreensões de haxixe e de cocaína, são crimes ligados ao tráfico e ao consumo de estupefacientes, e por fim temos a criminalidade informática que subiu também 13,2%. Recordamos, em Portugal, em 2023, houve 371.995 participações de crime, mais de 1.000 participações de crime por dia. Nos últimos dias, crimes graves voltaram a ocorrer no Martim Muniz e na Rua do Bem Formoso, zonas já marcadas por altos índices de criminalidade. Estes incidentes não são meros desvios, são a confirmação de que a situação está fora de controle. Na madrugada de domingo, 19 de janeiro de 2025, uma estudante italiana de 23 anos, participante do programa Erasmus em Portugal, denunciou ter sido agredida e violada por 2 ou 3 homens na zona do Martim Muniz, em Lisboa. O incidente ocorreu por volta das 4 horas nas escadinhas da Saúde, próximo à residência da vítima. A jovem relatou que, após sair de um veículo de transporte individual, TVDE, foi atacada enquanto se dirigia a pé para casa. A Polícia de Segurança Pública, PSP, recebeu a queixa e encaminhou o caso para a Polícia Judiciária, PJ, que está a conduzir as investigações. A vítima foi transportada para o Hospital de São José para receber assistência médica e realizar os exames necessários. Este incidente ocorre num contexto de recentes preocupações com a segurança na área do Martim Muniz, incluindo operações policiais e relatos de desordens públicas. As autoridades estão a intensificar os esforços para garantir a segurança na região e apelam à colaboração da comunidade na denúncia de atividades suspeitas. A esquerda portuguesa, que antes fazia questão de encher as ruas com rosas simbólicas e discursos sobre a inclusão, agora permanece em silêncio. Porquê? Porque sabem que as ações policiais nessas áreas são absolutamente necessárias, ainda que contradigam a narrativa romântica do multiculturalismo descontrolado. A hipocrisia é clara: enquanto a insegurança aumenta, a classe política prefere proteger os seus interesses em vez de agir. As vítimas não são apenas estatísticas, são pessoas reais que sofrem diariamente as consequências dessa omissão. Não podemos continuar a romantizar a criminalidade e ignorar o impacto devastador que tem nas comunidades. Este vídeo é um apelo à responsabilidade e à verdade. A integração não pode ser usada como desculpa para ignorar os problemas, deve ser acompanhada de ações concretas que protejam todos os cidadãos. Portugal merece mais do que discursos vazios e promessas incumpridas. É hora de enfrentar a realidade e exigir mudanças. Se gostou deste vídeo, partilhe e meta like para ajudar o canal a divulgar este e outros conteúdos. Não se esqueça de subscrever o nosso canal e ativar o sininho para não perder as nossas atualizações.